queridos e queridas. Hello. Aqui é a Flávia Soto. Maria Fernanda. E aqui no meu canal a gente contribui para que possamos formar, pessoas aí saudáveis mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu amo muito, muito, mas muito a vocês. E hoje eu venho aqui trazer uma conversa para como a gente pode formar, criar um ambiente saudável, para os nossos filhos. Eu vou falar mais especialmente assim no primeiro setênio, certo? Mas isso vale, para todos, assim, quando eu for falar do nosso ambiente interno, e atividades eu vou falar mais direcionada para o primeiro setênio, certo? Então, quando a gente está, quando a gente está na barriga da mãe, bebê, até mais ou menos aí 7 anos, um pouco para mais, um pouco para menos, não é? Eu fiz 7 anos e pronto, então eu já fui libertado do meu consciente, então isso aí vai sendo aos poucos, tanto que com 8 anos ainda se aprende ainda muito pela imitação, que é como a gente aprende eu falo primeiro setênio, que é especialmente, nesse primeiro setênio, mas não é logo faz aniversário de 7 anos, puf, não, gradualmente, vai aos poucos. Então com 8 anos ainda aprende-se muito pela imitação, ainda aí tá esse consciente vai sendo libertado aos poucos, este discernimento, essa mente racional, a mente analítica, a mente que pensa, ou seja, isso é bom para mim, isso não é. Esse exemplo aqui do meu pai ou da minha mãe, eu não quero seguir, este eu quero. Mas até então eles não têm, nós todos não tivemos, e as crianças agora nesta fase não têm este discernimento. Por isso que nesta fase, neste momento da vida, são criadas as crenças mais profundas, os padrões mais profundos. Existe um livro, O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutman, onde ela explica muito claramente sobre isso. Ou seja, tudo que a mãe nomeia, ou o pouco de coisa que essa mãe nomeia, é o mundo, desta criança. Então, se essa mãe ela nomeia o mundo de uma forma ruim, perigosa, vai falar um shortinho, alguma coisa. Ela está formando, ela está construindo essas crenças na criança, e é isso o que ela vai, quando a gente fala assim, que a pessoa tem ou uma mente mais construtiva, uma imaginação mais positiva, ou então aquela pessoa ela tem os pensamentos ou a imaginação mais destrutiva, mais negativa, é exatamente nessa fase em que é formado. Então eu não falo o quanto que o mundo é ruim, o quanto que o Covid está matando. Não, você não fala isso, Isso a gente não traz para a criança. A gente traz
a gente traz realmente as nossas atitudes, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, e porque essa criança ela não vai entender tudo isso que se passa no mundo, e ela nem tem que entender isso nessa fase, né? Nesta fase ela está vivendo num mundo de fantasias, né? Num mundo onde o mundo é bom, né? Como um pressuposto básico de todos nós, né? Que é o que nós somos em essência, né? E que é em essência? É o que nós somos, porque na realidade toda maldade, toda inveja, todo julgamento, né? Lembrando que julgamento não é você contar o que aconteceu, né? Julgamento é quando você mente o que o outro fez ou que o outro não fez, quando você quer manipular, né, aquela situação contra as outras pessoas, né? E condenações, classificações e estereótipos, tudo isso são as capas de mentira, são as capas de ilusão que são formadas, né, em nós também, principalmente foi formada na nossa primeira infância. Então, quando a gente fala o véu da ilusão, quando a gente fala as camadas de mentira, são exatamente tudo isso que a gente viveu também, quando a gente foi comparado, quando a gente foi estereotipado, quando a gente foi julgado, né? Então eu tenho uma situação com 6 para 7 anos, que eu estava no pré, e a professora foi sair da sala e ela então falou que era para todo mundo ficar em silêncio, né? Que haveria, eu nem lembro que tipo de castigo caso ela voltasse, ela chegasse e tivesse algum tipo de bagunça, né? E quando ela saiu, a sala inteira virou uma bagunça só. Uma bagunça. E eu fui no que fiquei sentada na carteira, olhando toda aquela bagunça, né? Inclusive no medo, né? Da ameaça, né? Da professora. E foi ela que recebeu. Mas daí eu fui vendo aquela bagunça só aumentar. Eu subi na mesa da professora e eu pedi silêncio, eu gritei silêncio. Foi bem na hora que a professora chegou. A professora chegou e me pegou em cima da mesa, né? E não quis nem saber o que eu ali estava fazendo, né? Que no caso eu estava pedindo silêncio. Só queria ajudar. E ela me colocou, né, atrás. Espera um pouquinho. Ela me colocou atrás da porta com orelha de burro, né? Então quer dizer, isso é um julgamento. E ela não queria levar uma bronca. Não, eu fui lá ajudar a professora, né? Eu fui lá pedir silêncio. Enfim, eu estou contando isso porque muitas pessoas estão achando, por exemplo, de situações que acontecem entre crianças, né? Ou uma criança, por exemplo, que tromba, por exemplo, e a outra que empurrou, né? Na situação. E aí tem muita gente querendo colocar a trombada como empurrão, né? E aí quando empurra fala pra não julgar o coleguinha. E tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A criança vir contar que foi empurrada, isso não é um julgamento, né? Isso é contar pra gente trazer pra criança que empurrou, né? Que de repente ela está com raiva, com ciúmes, mas que pra gente descontar, pra gente expressar esse sentimento de uma outra forma.
né? Não sobre nem se machucando, nem machucando os outros e nem estragando nada do ambiente, né? E a gente trazer então aqui aquele comportamento é inadequado. Então, no caso, o julgamento ele vem no lugar de quando aquilo não é verdade, aquilo é mentira, né? Então, por exemplo, trombou e aí a pessoa está julgando, falando que empurrou. Então, quer dizer, aquilo não aconteceu. Então, aí você está julgando, né? Você não está falando a verdade. Então, todos nós, a maioria de nós, para não falar todos, nós tivemos esse tipo de educação, né? E sem realmente uma crítica, né, a ninguém, porque realmente todo mundo não só fez, mas faz, né, aquilo que sabe, né? Então, ninguém dá aquilo que não tem, né? Todo mundo dá aquilo que tem, né? De conhecimento, de transformação própria, né? De mudança e de percepção, de olhar, né? Das suas próprias ações, das suas próprias atitudes. Então, quando a gente fala da gente proporcionar um ambiente saudável para esta criança, a gente está falando da gente olhar para as nossas feridas emocionais e ressignificá-las, né? Então, por exemplo, essa situação que eu contei, em regra, se eu não tivesse olhado, se eu não tivesse transformado esta ferida emocional, eu continuaria projetando ela, ou seja, eu continuaria também julgando, né? Por quê? Porque a minha criança ferida fala mais alto, fizeram isto comigo, né? Então, quando chega agora eu na fase adulta, acontecem situações e falo para a criança, não, chega, não quero nem escutar, já chega, vai lá sentar de castigo, entendeu? É isso que a gente vai reproduzir, né? Então, se fomos manipulados, né, praticamente todos nós fomos através de punição, né? Faz isso que você vai apanhar, faz isso que você não vai ter isso, né? Ou então, faz isso que eu vou te dar isso, né? Tudo pra gente conseguir fazer os nossos gostos, a nossa vontade, porque muitas vezes é o nosso gosto, não tem discernimento nenhum aquilo que a gente tá querendo que a criança faça, né? E quando a gente foi criado assim, e quando a gente retira ameaças, punições, recompensas, a gente praticamente fica pelado, né? A gente fica sem saber o que fazer, a gente fica com aquele sentimento de incapacidade. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço perante a criança, né? Se eu retiro as punições, ameaças, as recompensas, as manipulações, né? Então, as manipulações, por exemplo, até mesmo no elogio, a gente está manipulando, né? Por exemplo, não em todos, né, gente? Se a gente está elogiando de uma forma genuína, uma conquista, ou a beleza, né? Ou a atitude, você não está manipulando. Mas se você está elogiando para que ela continue fazendo aquilo que você quer que ela faça, você está manipulando, né? Essa é uma manipulação. Você elogia para que ela continue fazendo aquilo, né? Então, por exemplo, elogiar para comer, elogiar porque foi no banheiro, certo? Gente, isso são coisas naturais,
né? Isso, ali é o lugar de ir no banheiro, né? Comer, certo? Então, tipo, a gente perceber realmente, porque muitas vezes a gente não percebe, é o que eu acabei de falar, se retirar todas essas formas que a gente acha que é educar, não sobra nada, né? Não existe, a gente não tem uma ferramenta, né? A gente não tem um conhecimento sobre o que fazer. Então, quando a gente quando a gente sabe sobre o desenvolvimento dessa criança, né? Quando a gente sabe que ela é puro inconsciente, ou seja, que ela precisa do discernimento dos pais, né? Que ela para ela ter também, que ela precisa do senso de justiça dos pais e não das feridas emocionais nossas, né? Não dos nossos sentimentos, né? De abandono, de rejeição, de medo, quando nós fomos ali classificados em casa, na escola, né? Que aquele era bom, aquele não era, aquele era terrível, aquele era preguiçoso. Quando a gente está falando isso, a gente não está falando o que a pessoa, o que a criança é. A gente está falando o que a gente escutou e a gente está projetando sobre elas e mais, a gente está construindo a autoimagem dela, o que ela vai achar dela mesma. Então, ela não é preguiçosa. Quem falou para ela que ela é preguiçosa fomos nós, né? E ela, como ela é puro inconsciente, é isso que ela acreditou que ela é. Então, o ambiente saudável para essa criança está em pais saudáveis, em pais que olharam para a própria biografia e sem julgar os próprios pais, porque quando você está julgando os seus pais, você está querendo uma autorização para você fazer a mesma coisa e se livrar de uma culpa para jogar a culpa neles, né? Ou nos educadores, né? Ou quem foram os seus professores. Então você não está assumindo a responsabilidade, a autorresponsabilidade de que aquele ciclo acabe em você, né? Você não quer se transformar porque dá trabalho, né? Porque eu tenho que olhar e eu tenho que reconhecer minhas dores e dói muito, né? Ou então o meu orgulho é tão grande, a minha arrogância é tão grande que eu acho que eu faço tudo certo, que eu não tenho que mudar nada, né? E então, quando eu tô nesses lugares de resistência, né? Então eu vou julgar, eu vou culpar o outro, né? Quem me educou assim foi porque então eu sou a vítima, né? Eu sou a vítima e vítima não muda a realidade nenhuma, né? A vítima, ela continua ali, eu não posso fazer nada, né? E a criança, né, vai ser a mesma coisa ali, né? Ora vai ser a vítima, ora vai ser a que vai também continuar propagando, né, as punições, a ameaça. Então essas crianças, né, elas vão construindo os valores de corrupção, né? Então eu só faço isso se eu ganhar isso, ou então para não ser punida, né? Então aí
vai reclamar lá do governo, né? É tanta gente desonesta no governo, corrupta, mas é porque foi esse tipo de educação, né? Foi na ameaça, foi na punição, foi na recompensa. Então eu só sei lidar com as situações dessa forma, né? E aí estão aí no poder, né? As pessoas que foram formadas assim também, né? E estão projetando aí todos esses valores, né? Em toda uma nação, né? Por todo o mundo. Então, quando a gente fala que não adianta reclamar, né? Do governo, não adianta reclamar do fulano, do ciclano, adianta a gente mudar em nós, porque quando a gente muda em nós, então a gente também não permite, né, que o outro faça isso com a gente. Mas quando a gente quer exigir do outro, mas a gente não mudou, então a gente não pode exigir nada de ninguém. E não é nem exigir do outro quando você se muda, né? Porque quando você se muda, você naturalmente, pelas suas atitudes, né? Por você não agir assim, então o outro também não vai poder agir com você, né? Você tá em outro nível, vamos se dizer, né? Então ontem eu até escutei um exemplo muito bacana, né? Da Aniele Talon, onde ela contou que um ônibus foi assaltado, né? E uma das pessoas que estava lá, uma mulher, né, que estava lá, com toda assim uma expansão de consciência que ela vem fazendo e ampliando, né? Vendo então a importância de elevar os pensamentos, né, de transformar sentimentos que estão ali na mágoa, no ressentimento, no ódio, né, estagnado, no julgamento, ou seja, na mentira, né, na condenação, na comparação, nos ciúmes, né, porque é tudo isso que a gente, né, tá aqui para transformar. E ela já num progresso, né, em relação a isso, ela começou a se ancorar muito fortemente nessa vibração elevada, né? Então, quando a gente muda a forma que a gente fala, deixa de reclamar, para de falar mal dos outros, assume a responsabilidade sobre a própria vida, né? E começa a dar isso de exemplo, né? E não começa a falar mal dos outros porque eu não faço nada para mudar a mim própria, né? Então, quando eu saio dessa vibração baixa, né? E no caso ela já, né, ampliando a consciência desta forma, ela começou a se ancorar muito em pensamentos bons, em sentimentos bons, em boas palavras consigo mesmo, né? E o assaltante roubou todo mundo do ônibus e ela não. Por quê? Porque ele não enxergou ela, né? Não estava na mesma vibração, né? Então quer dizer, todo mundo que estava ali na vibração do medo, da reclamação, do falar mal do outro, tá ali na mesma vibração do assaltante, né? Olha. E esta mulher foi a única que ela nem foi vista, quanto mais ela não foi roubada, né? Então quer dizer, ela não foi assaltada. Ela estava aqui e o assaltante estava aqui. Exatamente. Então é a mesma coisa que eu tô querendo dizer, né? Então não é que você vai, quando você se transforma, não é que você não vai permitir mandando que o outro não pode falar assim com você. Naturalmente aquilo não ressoa mais com você, né? Então você realmente está acima, né, daquela pessoa que tá ali reclamando, né, tá falando lá pra você, tá
tá do lado do teu filho e tá reclamando, falando mal do outro, falando mal de não sei quem, né? E metendo pau, quer dizer, é aquilo que aquela criança vai aprender, é daquela forma que a criança vai agir, né? Então, isso é um ambiente saudável? Não, isso não é um ambiente saudável, certo? Então, o ambiente para esta criança é o adulto que a cerca. Aí, o ambiente externo é um ambiente onde ela possa correr, pular, porque ela está desenvolvendo o corpo físico, né? Onde ela possa ter esse adulto que a acompanhe também, né? Que se ela precisa de uma mão amiga, ela tenha uma mão amiga, né? Que a gente tire coisas que possam quebrar, facas, coisas que possam cortar, machucar, para que essa criança também possa se movimentar com liberdade, conhecendo o próprio corpo, né, trazendo plenitude para esse próprio corpo, confiança para esse próprio corpo, né? Então, o ambiente saudável, em todos os aspectos, 80% é este adulto que a cerca, né? Se esse adulto é realmente justo, se esse adulto é realmente honesto, né? E isso não é algo que é imutável, isso é algo que a gente é construído diariamente, a gente fazendo a autoanálise, né? E vendo se, de repente, nessa situação a gente não foi tão honesto assim. E não é para se culpar, é para mudar, né? É para da próxima vez, não, eu não vou meter o pau no outro, eu vou mudar aqui em mim, né? Porque daí eu não vou mais ficar magnetizando esse tipo de situação, né? Ou melhor, eu vou saber resolver também, né? Vou saber resolver, vou saber lidar. Eu tenho um outro tipo de percepção sobre as coisas, né? Porque as coisas que a gente não pode mudar, as coisas externas, a gente pode mudar o como que a gente lida com isso, né? Que é com inteligência, né? Que é com o foco voltado para a solução, né? E não para falar mal do outro, né? Ou mentir sobre o outro, ou tentar manipular a situação. Então, e esse ambiente externo, ele é conduzido desta forma, com espaço, junto à natureza, né, os elementos da natureza que curam, né, curam tudo aquilo que também está, né, em nós, impregnado de lixo emocional, mental, né, a natureza também, né, limpa, né, a natureza faz com que a gente faça, né, veja, né, o belo, contemple a sabedoria, né, de cada, do ar, da água, da terra, do pássaro, do animal, né, que vivem, né, totalmente conectados, né, com essa sabedoria do divino, né, que é a natureza, que é Deus, que é o cosmos, como a gente queira chamar, essa energia criadora. E que a gente então possa deixar nessa criança realmente conhecer o próprio corpo e conhecer esse bom, né, do nosso ser, esse belo do nosso ser, o verdadeiro, né, do nosso ser, esses valores que realmente vão formar uma criança, posteriormente um jovem, posteriormente um adulto, extremamente saudável e rico,
de sentimentos, de imaginação, de criatividade, de responsabilidade, de consciência. Tá bom? Então hoje eu quis trazer isso aqui pra gente refletir, pra gente fazer autoanálise todos os dias, porque é um dia melhor que o outro, né? E aqui nós estamos para acolher, né? Nos acolher os nossos erros, entre aspas, ou seja, aquilo que está enraizado em nós, nessa forma de agir que a gente tem aí muito enraizado em nós. Então aqui não existe críticas a ninguém, nem a nós, nem a ninguém. Existe um olhar de mudança, né? Existe um olhar de realmente isso não tá legal e vamos que vamos mudar. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Amo muito vocês!